Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a proposta da reforma tributária que foi enviada e do impacto que isso pode ter nos nossos investimentos se ela for aprovada do jeito que ela foi enviada. Será que depois dessa reforma tributária ainda vai valer a pena investir em empresas que pagam bons dividendos? Será que vai ser o fim do buy and hold, né? Você ficar com a empresa durante muito tempo para receber os dividendos? Será que depois dessa reforma tributária vai ser melhor focar em empresas com alto crescimento e não naquelas que pagam muito dividendo? Você vai saber também nesse vídeo por que não vai mais existir o juros sobre capital próprio. E será o que vai acontecer com os investimentos de renda fixa, o Tesouro Direto, o CDB? O que vai acontecer com eles? E com os fundos imobiliários? Será o que vai mudar com relação aos fundos imobiliários? E será que as empresas elas estão planejando alguma surpresa para a gente antes que essa reforma entre em vigor? Se você tem qualquer uma dessas dúvidas, se você tem curiosidade em aprender sobre tudo isso que eu falei aqui agora, ou apenas uma dessas coisas, esse vídeo é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo o que diz a reforma tributária e como essa reforma vai afetar nos seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto, em CDB e tudo o que vai mudar depois dessa reforma, caso ela seja aprovada. Bora lá para o vídeo. Se você não sabe ainda, o governo ele enviou uma proposta de reforma tributária. Então vai haver várias modificações como hoje a gente paga os impostos nos nossos investimentos e vai ter algumas modificações também para as empresas. E isso vai afetar diretamente o investidor, aquele investidor que investe em ações, porque as empresas também vão pagar impostos de uma forma diferente daquela que é hoje, e isso vai impactar lá na ponta final, que somos nós investidores que queremos ter o retorno daquele investimento naquelas empresas. Além disso, essa reforma também pretende mudar a tributação da renda fixa, do investimento em tesouro direto e do investimento em CDBs. Além disso, também vai ter algumas mudanças na tributação de fundos imobiliários. Vai ser diferente daquela que é hoje. Então vamos começar aqui falando do que vai mudar com relação aos investimentos de renda fixa, caso essa proposta ela seja aprovada e entre em vigor. O que vai mudar nos seus investimentos no Tesouro Direto e em CDBs? Atualmente, quando você investe no Tesouro Direto ou em CDB, você paga de imposto uma alíquota regressiva. Como é que é essa alíquota regressiva? É aquela em que você tem o maior imposto se você passa menos tempo com ela e vai reduzindo esse imposto à medida que o tempo vai passando. Então hoje, se você investe no Tesouro Direto ou no CDB e fica com ele até 180 dias, você paga 22,5% de imposto sobre o lucro que você tem. De 181 dias a 360 dias, você paga uma alíquota de 20% sobre o lucro que você teve. De 361 dias até 720 dias, você paga uma alíquota de 17,5% sobre o lucro que você teve. E acima de 720 dias, você paga uma alíquota de 15%. Então essa forma de tributação é como é hoje, antes dessa reforma tributária. Caso essa proposta ela seja aprovada, isso vai mudar. Eles pretendem fazer uma alíquota única de 15%, ou seja, não seria mais uma alíquota regressiva, é uma alíquota única. Ou seja, se você investe hoje no Tesouro Direto, no CDB e resgata daqui 1, 2, 3 meses, você vai pagar 15%. Se resgata daqui 2, 3 anos, vai pagar os mesmos 15% sobre o lucro que você teve. Então essa proposta ela vai acabar com escalonamento, né? Que é aquela diminuição, aquela tabela regressiva e vai passar a ser apenas uma alíquota única. Agora é interessante você ver a justificativa do governo para essa redução dessa alíquota. Eles escreveram lá na proposta: pessoas mais ricas que podem deixar o dinheiro parado por muito tempo não podem ter mais benefícios por causa disso. O que é que significa? O governo fala aí que porque a pessoa é mais rica, ela pode deixar muito tempo o seu dinheiro lá. Qual o ponto positivo dessa parte da proposta? Essa parte da proposta, o ponto positivo é que o investidor ele vai pagar menos imposto de uma forma geral, já que a alíquota vai passar a ser única e a mínima daquele escalonamento lá. Só que isso talvez incentive, né, um investimento de curto prazo. Isso acabe com aquele incentivo de longo prazo, do investidor deixar mais o seu dinheiro investido lá para poder pagar uma alíquota menor. Mas logicamente que de uma forma geral isso é um ponto positivo. Só que se você parar para refletir um pouco mais, isso vai acabar aumentando o gasto do governo com juros, já que eles vão pagar o mesmo juros e a gente vai pagar menos imposto
imposto investindo no Tesouro Direto. Então, reduziu a taxação aí no Tesouro Direto. Então, o governo ele vai reduzir a taxação do Tesouro Direto, que é simplesmente um capital que a gente coloca lá e o governo paga os juros para a gente, e em contrapartida o governo vai taxar mais o capital produtivo, o dinheiro das empresas, né? As empresas estão produzindo, elas vão pagar mais imposto. E você vai ver isso já já quando eu for explicar aqui sobre as empresas e sobre a mudança da reforma tributária para os investimentos em ações. Beleza? Então espero que você tenha entendido aí com relação ao Tesouro Direto. Você vai sair daquele esqueminha lá de reduzir, de ter uma tabela regressiva de imposto e vai passar a ter uma alíquota única de 15%, independente do tempo que você passa investido. E com relação ao LCI, LCA, CRA e CRI, esses investimentos eles sempre foram isentos de imposto de renda. E pela proposta que foi enviada, eles continuarão sendo isentos. Então nada vai mudar para esses investimentos. E agora vamos ver o que vai mudar com os fundos, né? Fundo multimercado, fundo aberto em geral. Esses fundos eles também têm uma alíquota regressiva de 22,5%, começando lá em cima e sendo reduzido até chegar em 15%, que é a mínima. E tem o Come Cotas também, que é uma taxa que é cobrada ali anualmente dos acionistas. Isso é como é atualmente, tabela regressiva e o Come Cotas. E se essa proposta for aprovada e entrar em vigor, a alíquota passará a ser uma alíquota única, igual lá no Tesouro Direto, e a gente vai ter o fim do Come Cotas. Então, alíquota única e fim do Come Cotas. E com relação aos fundos imobiliários, será o que vai acontecer? Bom, os fundos imobiliários deu muito o que falar quando essa proposta foi enviada, né? Porque tem muita coisa ali que vai ser afetada, né, nos fundos imobiliários e, logicamente, não vai ser nem um pouco bom para a indústria de fundos imobiliários e para os investidores em geral. Como é que funciona hoje os fundos imobiliários? O rendimento dos fundos imobiliários hoje é aquilo que você recebe mensal, você investe na cota do fundo imobiliário e recebe, né, o aluguel mensal dele. Esse aluguel, esse rendimento dos fundos imobiliários atualmente é isento de imposto de renda. Você não paga nada, é líquido lá na sua conta. Se for aprovada essa proposta que foi enviada, o rendimento dos fundos imobiliários eles serão tributados em 15%, né, sobre esse rendimento. Então, o que antes era isento, agora você vai pagar 15% de imposto sobre esse rendimento aí. Então, já deu para entender que sua rentabilidade nos fundos imobiliários será bastante reduzida. Provavelmente, o que vai acontecer com os fundos imobiliários se isso acontecer? Provavelmente, o mercado ele vai começar a ajustar o preço dos fundos imobiliários para baixo, para que quando for ajustado esses preços para baixo, né, os preços vão começar a cair, para a gente ter um retorno líquido depois que esses preços caírem, um retorno líquido próximo do que era antes. Então, provavelmente, os fundos imobiliários eles vão ter um preço reduzido para no final o rendimento lá vai ser, o líquido vai ser basicamente a mesma coisa que a gente tinha antes da proposta. Então a gente vai ter fundos imobiliários mais desvalorizados para no final ter uma rentabilidade próxima do que é hoje. E também vai ter uma mudança, né, na tributação da venda dos fundos imobiliários. Atualmente você paga 20% de imposto sobre o lucro na venda de uma cota de um fundo imobiliário. Depois dessa proposta, esses 20% passariam para 15%. Então você não pagaria mais 20%, você pagaria 15% de imposto sobre o lucro na venda do fundo imobiliário. Então ia ter uma pequena redução aí. Então, em resumo, nos fundos imobiliários, a maioria das pessoas que investe em fundo imobiliário, ele investe visando mais a renda desse fundo imobiliário. Por isso vai ser bem impactado, não vai ser interessante, não vai ser legal para os investidores de fundo imobiliário, porque provavelmente as cotas dos fundos imobiliários vão se desvalorizar para que no final o rendimento líquido seja parecido com o que é hoje, só que com as cotas mais desvalorizadas. E o que vai acontecer com as ações? A primeira coisa que você tem que entender com as ações é que na proposta eles falam que vão acabar com o juros sobre capital próprio. E o que é o juros sobre capital próprio? Provavelmente, se você investe em ações, você já viu lá no seu extrato, quando você recebe um dinheiro, às vezes você recebe de dividendos e às vezes você recebe o JCP, ou juros sobre capital próprio. Então, o juros sobre capital próprio, assim como os dividendos, é uma forma de remuneração do acionista. Só que por que a empresa usa o juros sobre capital próprio e não o dividendo? Porque a empresa ela utiliza o juros sobre capital próprio para pagar menos imposto. E por quê? Porque o juros sobre capital próprio, o JCP, ele na contabilidade, ele é considerado como uma despesa para ser contabilizado antes do lucro. O dividendo já é o lucro final, né? Então a empresa já pagou todo o imposto ali e chegou no lucro final. O juros sobre capital próprio é uma despesa, ela entra lá antes da empresa pagar os impostos. Então a empresa não paga esses impostos,
Só que lá no final, quando o investidor recebe o juro sobre capital próprio, ele tem um imposto que é de 15% que o investidor já recebe abatido esse imposto. Já com relação aos dividendos, não, o investidor recebe líquido total lá. E o juros sobre capital próprio, quando ele recebe, já fica retido o imposto lá e ele já recebe líquido na conta dele, mas é abatido 15% quando ele vai receber esse juros sobre capital próprio. Então, pelo fato do juros sobre capital próprio ele ser distribuído antes da empresa pagar os impostos, né, porque ele entra como uma despesa, a empresa ela pode economizar até 34% de imposto, né, da carga tributária total ali, quando ela faz esse tipo de pagamento de juros sobre o capital próprio. Aí você fala, pô, então é muito melhor que ela pague juros sobre capital do que ela pague com dividendos, porque no final das contas, o juros sobre capital próprio vai ser um imposto muito menor no total do que os dividendos. Só que existe um pequeno detalhe aí. A legislação ela impõe alguns limites da quantidade de juros sobre capital próprio que ela pode pagar. Então a empresa normalmente ela paga o máximo que ela pode, o máximo que é permitido para os seus acionistas e o restante ela paga como dividendos. E agora que você entendeu o que é o juros sobre capital próprio, por que a empresa paga ele, você vai entender agora que na reforma, com a proposta da reforma tributária, vai ser proibido agora, a empresa não vai mais poder pagar juros sobre capital próprio para o acionista. Ou seja, vai ser vedada a possibilidade de deduzir juros sobre capital próprio na empresa. Ou seja, se essa proposta for aprovada, a gente nunca mais vai ver um juro sobre capital próprio por aí. Então, essa economia que a empresa fazia pagando menos imposto para distribuir juros sobre capital próprio não vai mais existir. Ela vai ter que pagar agora tudo para o acionista em forma de dividendos. Esse é o primeiro ponto da mudança aí com relação às ações nessa reforma tributária. A segunda coisa que vai mudar é o seguinte, é a tributação de imposto de renda das empresas. Então a empresa produz, né, ela fatura, tem a receita, lá no final ela paga o imposto de renda dela para depois distribuir o lucro para os acionistas. Atualmente, as empresas maiores, né, que são essas empresas da bolsa, elas pagam 25% de imposto de renda de pessoa jurídica. E como é que vai ser depois dessa proposta se ela for aprovada? Vai haver uma mudança em duas etapas. Na primeira etapa, vai ser reduzido de 25% para 22,5% em 2022, ou seja, vai diminuir aí 2,5%. E na segunda etapa, vai diminuir de 22,5% para 20% a partir de 2023. Então a gente vai passar um ano ali com 22,5%, depois vai diminuir para 20% a partir de 2023. Aí você fala, Guilherme, mas é bom então, já que as empresas vão pagar menos imposto, né? Ela vai pagar, o imposto de renda vai ser reduzido de 25% para 20% lá a partir de 2023. Só que o problema é que eles reduziram aí no total 5% do imposto de renda, mas eles querem tributar os dividendos em 20%. Ou seja, eles vão reduzir 5 aqui e aumentar 20 lá. Ou seja, vai ter um aumento total dessa carga tributária. Então, de uma forma geral, vai acabar sufocando muito as empresas. O imposto, de uma forma geral, vai aumentar demais. Por quê? Porque você vai reduzir 5% aqui do imposto de renda pessoa jurídica e vai aumentar 20% lá. É como se eu pegasse e botasse um elefante para você cuidar e fala aqui, ó, toma R$ 5 aqui para você cuidar desse elefante aqui. Você bota um elefante na sua casa e paga R$ 5 ali para você cuidar desse elefante. São coisas incompatíveis. A maneira mais justa e mais benéfica para as empresas, para a economia do país de uma forma geral, é que você reduzisse o imposto de renda na mesma proporção que aumentasse os dividendos. E aí mantivesse uma carga tributária total igual, neutra, né? Não aumentasse e nem diminuísse, mas sim tirasse de uma ponta e botasse na outra. Mas o que foi enviado nessa proposta foi a de redução mínima aqui e um aumento muito alto lá na ponta. E isso tende a ser muito ruim para a economia de um modo geral. E o que pode acontecer, né? Quais são as perspectivas futuras com essas mudanças? Você vai entender agora o que pode mudar, o que vai mudar com as empresas, o que pode mudar com sua estratégia com relação a essa reforma tributária se ela for aprovada. Mas antes de te falar qual a perspectiva futura, o que vai mudar com as empresas, eu queria te pedir um grande favor. Se você está gostando do vídeo, se você está achando interessante, se você está gostando da minha explicação, eu queria te pedir um favor para você clicar num botãozinho
botãozinho aqui abaixo desse vídeo, o botãozinho tem escrito inscrever-se ou inscreva-se. Você clica nesse botãozinho e se inscreva no meu canal, porque se inscrevendo no meu canal você vai ser avisado dos outros vídeos que virão. E além disso, você me ajuda muito se inscrevendo no meu canal, porque vai mostrar que meu vídeo é mais relevante e vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Além disso, eu queria te pedir também, já se inscreveu? Clica aqui e se inscreve, tá? Tô esperando. Clica aqui, vou dar um tempinho. Se inscreveu? Pronto. Agora, outra coisa que eu queria pedir para você é dar um like. Perto do botão de se inscrever aí, tem um botãozinho, um joinha. Você clica porque isso também vai me ajudar bastante. Então clica, dá um joinha, dá um like aí, que isso vai fazer com que o meu vídeo seja mais distribuído aí pelo YouTube. Então vamos lá, o que pode acontecer, né? Quais são as perspectivas futuras com as ações, com essas mudanças aí nessa proposta? A primeira coisa que a gente vai imaginar é que os acionistas, eles podem ser mais afetados em alguns setores específicos, em algumas empresas, em algumas ações específicas. E que ações são essas? Já que a tributação vai ser maior em dividendo, aquelas empresas que distribuem mais dividendos serão as mais afetadas. E que empresas são essas? Normalmente são aquelas empresas que têm um crescimento lento e uma alta distribuição de dividendos. Ou seja, as empresas de energia elétrica, por exemplo, que elas não têm muito onde ficar investindo para crescer, que elas distribuem muito dividendo, então elas vão ser mais taxadas por conta disso. Ou empresas que já são muito grandes, como os bancos, que não têm muito crescimento, como a Ambev, por exemplo, alguns bancos, Itaú, Banco do Brasil, Santander, esses bancos, eles não têm muito crescimento e por isso eles distribuem muito dividendo. Talvez essas ações sofram um pouco mais com relação a essa proposta, a essa reforma tributária. E quais são as ações que serão menos afetadas? São aquelas que têm um alto crescimento, ou seja, as empresas que usam todo o lucro para reinvestir no crescimento. Já que ela vai ter uma pequena redução aqui no imposto de renda, que vai ser em torno de 5% ali a partir de 2023, e não vai distribuir dividendo, ela pega todo esse lucro para reinvestir, então vai sobrar um pouco mais de dinheiro para ela reinvestir no crescimento. E isso vai potencializar o crescimento dessa empresa aí, já que ela não distribui dividendo para os acionistas, ela usa todo o lucro para reinvestir na própria empresa no crescimento. E o que pode acontecer com relação a isso? Lá nos Estados Unidos, as empresas elas já são taxadas os dividendos, né? Então, isso incentivou, né, fez com que as empresas aumentassem o número de recompra de ações. O que é isso? A empresa tem o lucro e ao invés dela distribuir para os acionistas em forma de dividendo, ela pega esse lucro e recompra suas próprias ações. Então isso vai fazer com que diminua o número de ações dessas empresas e com que o acionista ele fique com a maior participação, já que ela recompra essas ações da própria empresa e cancela. Se ela tinha 1.000 ações e recompra 100, então só ficam 900 ações agora. Você que tinha ali uma participação de 10%, você passa a ter 11, 12%, porque a empresa está recomprando as ações e cancelando. Então aumenta a sua participação na empresa e consequentemente vai aumentar a sua participação no lucro dela ali. Então isso é uma forma de remunerar o acionista de forma indireta, é aumentando a participação do acionista na empresa com essa recompra de ações aí. Então a empresa vai meio que burlar essa questão da tributação, ao invés de distribuir dividendo, ela recompra essas ações. Então isso pode aumentar muito no Brasil se essa proposta for aprovada. E uma outra coisa que pode acontecer, e isso é mais no curto prazo, né? Isso pode acontecer logo que essa proposta for aprovada, se ela for aprovada dessa forma, é com que as empresas elas falem assim, poxa, a partir de tal dia vai entrar em vigor, então eu vou distribuir todo o dividendo que eu posso distribuir hoje para fugir desse imposto e depois eu vou reter esses dividendos aqui, depois eu vou dar uma segurada aqui para não distribuir. Então é provável que se essa proposta for aprovada e entrar em vigor, antes de entrar em vigor, as empresas têm uma enxurrada de dividendos aí, elas distribuem o máximo que elas podem distribuir e depois que elas distribuírem tudo isso e entrar em vigor essa reforma, elas vão segurar ali e recompor esse caixa aí para não distribuir durante algum tempo. Então elas vão aproveitar esse gap de tempo aí, essa distância entre ser aprovada e entrar em vigor para distribuir o máximo que elas podem. Então vai vir enxurrada e depois vai vir a seca. Então são essas coisas que podem acontecer aí com as empresas
E de um modo geral, do jeito que essa proposta está sendo feita, ela não será benéfica para os investidores, não vai trazer benefícios para as empresas, pois vai aumentar a carga tributária, né, de um modo geral, e consequentemente não terá benefícios para a economia do país de uma forma geral. Nos resta esperar agora que não seja aprovada do jeito que ela foi proposta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.